Fala galera, beleza? Eu sou o Kleber Custódio, você tá no canal Sua Música Sem Segredo. Bom, nesse canal a gente fala sobre mixagem, masterização, arranjo, produção musical, DAW de gravação, plugin grátis e tudo que tem a ver com criação de música. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? Deixa seu like se o vídeo te ajudar de alguma forma. E vamos lá, porque hoje é dia da gente falar sobre um plugin grátis da Waves, tá? Eu acho que vai estar disponível nas próximas 48 horas, não tenho certeza, mas é melhor você garantir o mais rápido possível, porque se você estiver vendo esse vídeo e não for inscrito aqui do canal, estiver vendo esse vídeo daqui um tempo, talvez já não esteja mais disponível. Então, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dessas novidades aqui que eu trago, que eu só trago plugins aqui que realmente eu acho que valem a pena. E esse reverb da Waves vale bastante a pena, beleza? Bom, depois de se inscrever aqui embaixo no botãozinho aqui e deixar aquele like no vídeo, vai lá, segue também a gente no Instagram, beleza? Tô começando no Instagram agora, @Sua Música Sem Segredo, beleza? Lá eu pretendo postar bastante dicas bem valiosas, então dá essa forcinha pra gente, tô começando lá no Instagram agora, dá aquela forcinha, segue lá, beleza? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então como é que você vai fazer pra adquirir esse plugin, tá? Eu vou deixar esse link aqui embaixo, tá? Aqui na descrição do vídeo, você vai clicar, vai cair nessa página aqui. De acordo com o que eu tô vendo aqui, a Waves está disponibilizando aqui para seguidores desse cara aqui, Dayton Beats, não conheço esse cara na real. Tá? Eu caí nessa página, você vai precisar ter uma conta, provavelmente você já tem algum plugin da Waves aí, então você já tem uma conta. Loga na sua conta, tá bom? E aí você clica no link aqui, você já vai cair nessa página aqui. Tá escrito aqui para obter o TrueVerb gratuitamente, preencha seu perfil respondendo as 5 perguntas rápidas. Eu vou responder essas perguntas aqui, cliquei no link, tá? Vou responder aqui e já volto. Bom, pessoal, acabei de responder a pesquisa aqui, são perguntas bem tranquilas, como qual DAW você usa, quantos anos você tem, qual o seu estilo favorito na produção, como você se classifica, se é engenheiro de mixagem, produtor musical, coisinha bem simples, são só 5 perguntas. O problema é que o site da Waves está com problema já faz muito tempo, então você clica, ele vai gerando um monte de letras aqui. A Waves deveria consertar isso, porque já faz bastante tempo e aí fica todas essas letras aqui sobrecarregadas, mas nada que você não vai conseguir fazer aí, tá? Vou clicar aqui em salvar, tá? Vamos ver para onde ele direciona a gente. Obrigado, seu perfil foi salvo, sinta-se à vontade para reeditá-lo em qualquer momento. Beleza, então já tá tudo certinho aqui. Bom, depois que a gente respondeu a pergunta, eu voltei aqui pro mesmo link, tá? E agora, ao invés de responder as 5 perguntas que ele estava me pedindo aqui, ele falou para mim já obter o TrueVerb grátis. Então, vou clicar aqui, beleza? Ele já mandou para minha conta do Waves Central, né? O Waves Central é o dispositivo onde instala todos os plugins da Waves, então você vai ter que baixar ele aí. Caso você não tenha, você vem aqui na aba de pesquisa, coloca o Waves Central e é só baixar pro seu computador aí, beleza? Eu já tenho ele aqui, então eu só vou abrir ele aqui. Bom, ele tá abrindo aqui, o meu já vai entrar automaticamente na minha conta, beleza? Mas quando você baixar, se você não tiver, você coloca o e-mail, o seu cadastro aqui da Waves, e aí você já vai conseguir entrar nele, tá? Bom, pessoal, o Waves Central aberto aqui, então aqui já tá todos os plugins que eu tenho da Waves e já tenho instalado aqui também, tá? Então agora eu só tenho que vir aqui e procurar o TrueVerb, né? Vamos procurar ele por aqui, deixa eu dar uma atualizada nele aqui para ver se ele já vai aparecer. Bom, e aí ele já apareceu aqui para mim, tá? Agora eu só preciso selecionar ele aqui, pedir para instalar e ativar, e aí a minha DAW já vai reconhecer. Então vamos lá para dentro da DAW falar um pouquinho mais desse cara, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos ligar aqui o TrueVerb aqui, eu vou colocar ele numa trilha de violão aqui, só pra gente poder testar, tá? Vou pegar aqui a versão estéreo desse cara, beleza? Então tá aqui nosso plugin. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, não subestimem plugins com a cara feia, tá? Normalmente esses plugins que tem a carinha mais antiga, mais feia, tem as melhores sonoridades. E esse cara aqui, ele tem um som muito bacana, muito maneiro. Bom, é o Waves, né? Se não fosse plugins com qualidade, não tava aí há tanto tempo no mercado. A galera subestima bastante a Waves, mas são os plugins talvez mais consolidados. Claro que agora tem um monte de empresa nova que está fazendo ótimos trabalhos, mas se você não quer ter dúvida, a Waves sempre acaba quebrando mó galho aqui, tá? O melhor de tudo é que esse plugin tá grátis, por tempo limitado. Se você segue aqui o canal, você não vai ter perdido, né? Então vamos lá, galera. Então aqui, você clicando aqui nesse plugin, você vai abrir algumas informações sobre o plugin, sobre a atualização do plugin, né? Aqui você consegue desfazer ou refazer alguma ação que você fez aqui dentro do plugin, por exemplo. Mexer aqui, eu consigo refazer, voltar atrás, né? O famoso Ctrl Z. Aqui você tem vários presets que eu acho interessante, tá? Eu sou contra alguns tipos de presets, dependendo da situação.
Presets para equalizadores, para compressores, eu acho que não funcionam, tá? Pelo menos para mim não funciona. Acredito que para equalização, por exemplo, cada elemento é um elemento, cada situação é uma situação, mas para questões de efeito, ele pode te ajudar, principalmente você que está começando. Então é legal você vir dar uma olhadinha por aqui e ter um ponto de partida para questões de efeito, tá? Mas desde que você esteja no controle, tá? Da situação. Então você tem vários presets aqui que já vem com esse plugin, tá? Você tem aqui como navegar através dos presets, né? Com a setinha para frente, para trás aqui, ou clicando aqui, ó, Full Reset, você consegue resetar ele, tá? Você consegue fazer comparações A e B, você pode fazer uma situação de reverb aqui e outra situação de reverb aqui no setor B, e aí você comparar, tá? As reverberações. Isso tem em todos os plugins da Waves, por isso que eu tô passando rápido. Já fiz review sobre outros plugins aqui, dá uma olhada nos outros vídeos que eu destrinchei melhor essa parte, tá? Então você tem aqui, ó, o setup A e B, tá? Que você pode revezar aqui entre as configurações que você fazer de reverberação. Salvar aqui um preset, tá? Que você queira. E aqui você tem como redimensionar o plugin, né? Eu vou deixar aqui em 150% para a gente enxergar bem. E você consegue também algumas informações como o manual, mais informações, informações sobre o sistema, a plataforma do Wave Central e etc e tal, beleza? Pra gente aqui, o que vale aqui é o plugin em si. A gente vai começar com essa janelinha aqui, que a gente consegue visualizar basicamente o que a gente está fazendo nesse reverb, tá? Uma coisa importante falar sobre esse plugin é que ele pode ser usado tanto no insert quanto através de envios, tá? Só que você tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente vai falar se você for utilizar com envio. Aqui eu estou usando direto na track, tá? Para a gente poder conhecer melhor esse plugin. A gente tem aqui o gráfico, então, aonde tá vendo esse palitinho vermelho aqui, ó? Esse palitinho vermelho, ele representa a minha fonte sonora. No caso aqui, a gente colocou num violão, então é como se fosse um violão dentro de uma sala, tá? Se você olhar aqui, ó, ele tá vermelhinho, ele tem um palitinho amarelinho e um palitinho azulzinho, que são essas mesmas cores que a gente pode controlar por aqui, ó. Desligando ou ligando, a gente vai chegar lá, tá? Então, imagine esse palitinho vermelhinho no centro de uma sala, tá? Onde você quer capturar e controlar o tamanho daquela sala, as dimensões daquela sala. E é sobre isso que tem essas informações aqui, ó, dos meters e dos milissegundos. Então, em cima ele tá falando da quantidade em metro, tá? Ele tá falando a sua sala, qual o tamanho que você quer. Se você tiver aqui em 10, exatamente 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros e assim sucessivamente, beleza? Numa sala de 10 metros, por exemplo, ele tá falando numa contagem cúbica aqui, né? O que eu quero dizer? Se você quer, por exemplo, uma sala que tenha 10 metros de largura, beleza? 5 metros de altura e 20 metros de profundidade, beleza? Então, aquela sala, ela vai gerar uma quantidade de reverberação em milissegundos aqui. Então, isso em metros cúbicos, eu falei 10 de largura, certo? Vezes 5 de altura, vezes 20 metros de profundidade. Isso daria 1000 aproximadamente milissegundos. Milissegundos é representado por essa linha aqui, ó. Tem até o ms aqui, tá? E aí a gente vai para o nosso primeiro controle, que é o tamanho da sala. A gente está falando do tamanho, certo? A largura, a altura e a profundidade. Eu consigo escolher aqui o tamanho da minha sala. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, room size aqui em 1000 milissegundos, olha lá, a barrinha azul veio para cá porque exatamente eu tô pegando uma sala com 10 metros, tá? Só que são 10 metros na contagem cúbica aqui. E com isso a gente já consegue ver aqui, ó, que a gente com o botãozinho azul, a gente controla o tamanho da nossa sala, o tamanho do nosso quarto. Esse reverb ele pode fazer papel de vários reverbs, assim, mas a intenção maior dele é ser um room, né? Porque ele trabalha de acordo com um quarto mesmo, tá? As primeiras reflexões que a gente vai falar. Então aqui, ó, colocou o botão em cima, ele tá azulzinho porque ele tá falando que você pode mexer por aqui também, ó, pegando a seta e arrastando para frente ou para trás você consegue. E esse amarelinho aqui também você consegue arrastar para frente ou para trás aqui também, então essa é a distância que a gente vai falar daqui a pouco. Quer saber do tamanho da sala? Esse Room Size é o botão para você, beleza? Bom, e o que é essa distância aqui, ó, que é o botãozinho amarelo? A gente tem nossa fonte sonora aqui, certo? Que é o violão, que é esse palitinho vermelho. Vamos supor que você está dentro dessa sala com esse violonista tocando. Então, aonde está seu ouvido da fonte? Se você colocar seu ouvido do lado do violão, você vai ter um tempo de reverberação, você vai escutar mais a fonte sonora do que a sala, porque você está perto do violão, certo?
Então, esse palitinho amarelo, ele representa exatamente o quão longe seu ouvido tá da fonte sonora, ou o microfone no caso. Ou seja, quanto mais próximo eu tiver da fonte sonora, menos reverb eu tenho, porque eu consigo escutar mais a fonte sonora. Então, aqui você consegue fazer até um controle de mix entre sinal processado e sinal não processado, se você estiver usando como eu aqui, direto no insert. Então, se eu colocar direto ele aqui, ó, o mais próximo possível, eu não tenho reverberação. Saca só, eu vou colocar para tocar aqui, ó. Beleza? Tirei o reverb. Ou seja, diferença nenhuma, né? Porque eu tô muito perto da fonte sonora. Quando eu começo a afastar meu ouvido da fonte sonora, ou seja, eu tô indo pro lado aqui, ó, olha o que começa a acontecer. Agora o reverb veio, certo? Porque eu tô afastando meu ouvido, com isso eu consigo controlar o quão próximo o meu ouvido ou o microfone tá da fonte sonora. Quanto mais longe, mais sala, quanto mais perto, mais o instrumento seco, beleza? Então é para isso que serve esse botão aqui, tá? Bom, se você observar aqui, você tem alguns palitinhos menores aqui, ó, amarelinhos, tá? E o que que é isso? É a Only Reflections, né? As primeiras reflexões da sala, tá? Se você tem aí uma salinha no seu quarto mesmo, você já deve ter colocado alguns painéis, né, assim do lado. Não sei se você já fez aquela experiência de colocar o monitor apontando para o espelho para saber exatamente onde é a primeira reflexão para não vir direto nos ouvidos. Já fez isso? Então, são as primeiras reflexões de qualquer sala. Saiu do instrumento, bateu na parede mais próxima, no chão ou no teto mais próximo e veio direto nos seus ouvidos. É chamado de Only Reflections, né? Que são essas primeiras, esses palitinhos menores amarelo aqui. Esse Dimension aqui, ele vai controlar a característica, né, dessas primeiras dessas reflexões assim. Ou seja, ele vai controlar o caráter sonoro. Então isso daqui você tem que testar. Agora que você tem o plugin aí, testa o plugin para você escutar as sonoridades. Se você colocar aqui pro lado, ó, você até consegue ver as Only Reflections se mexendo ali, né? Talvez elas possam chegar, o que ela chegaria, por exemplo, no seu ouvido em um determinado delay, aqui você consegue comandar esses delays para uma chegar um pouco mais rápido. Claro que isso é milissegundos bem rápidos, né? Então isso altera a característica dessas Only Reflections, tá? Mas você precisa testar aí no seu material de áudio, tá? Vamos fazer um teste aqui, eu vou colocar no 1 e aí eu vou aumentar pra gente ver se a gente sente alguma diferença. Dá pra sentir uma diferença legal, né? Parece que a sala fica até um pouco maior, fica mais grande. O que faz sentido aqui, ó. As Only Reflection, quando eu tava no 1, tava bem mais próximas, né? Uma da outra. Quando eu coloco aqui, parece que a minha fonte sonora também ali, ó, no vermelhinho cresce e as Only Reflections dá uma sensação de sala maior, né? Então aqui você começa a testar, né? Que é o caráter das suas primeiras reflexões. Uma coisa bem legal também nesse plugin é que quando você tá com esse botãozinho aqui, ó, que é a setinha, você tá linkado. Nota que quando eu clico nesse botão, o meu pré-delay, eu não tenho como mexer nele. E por que isso acontece? Quando você linka isso daqui, eu tô falando que a distância natural do meu ouvido para a fonte sonora é que vai ser considerado. Ou seja, se eu tô com o ouvido do lado do violão, eu tenho um tempo do violão tocar, bater na parede e voltar pro meu ouvido, tá? Se eu colocar minha cabeça bem longe do violão, eu tenho outro tempo de decay, né? Que é o tempo do violão tocar, né? Bater na parede e voltar pro meu ouvido. Então, esse decay natural, né? Esse pré-delay, aliás, desculpa, natural é o que vai ser considerado se eu tiver linkado aqui. Agora, se eu não tiver linkado aqui, aí eu consigo controlar o pré-delay assim como qualquer outro reverb, tá? E aí eu vou controlar o quanto que o cara bateu e o quanto que demorou para aquele reverb ressoar, tá? Então, eu consigo fazer isso um pouco mais natural ou não, posso fazer alguma coisa aqui mais artística e controlar esse pré-delay, tá? Uma coisa bacana é que, por exemplo, vamos supor que eu pré-determinei aqui que eu quero uma sala lá com 1000 milissegundos, que foi o que eu falei lá, da sala de 10 metros de largura, tal, que foi aquele exemplo que eu dei, tá?
E eu quero colocar aqui, ó, o meu microfone um pouco perto, assim, da sala, tá? Só que eu tenho um tamanho de sala, né, para poder considerar. Então, enquanto tá aqui, ele tá falando que tá tudo certo, tá amarelinho ali meu palitinho. Quando eu passo daquele tamanho, eu ainda posso fingir que tô colocando o microfone fora da sala, porque ele tá fora do meu tamanho de espaço que eu presetei aqui no plugin. Então, ele fica vermelhinho ali, ó, só para te avisar, tá? O ideal seria você colocar aqui, ó, um microfone dentro do espaço que você presetou aqui. Caso contrário, você pode vir e aumentar o tamanho da sala aqui pelo palitinho azul aqui, beleza? Bom, a gente tem aqui ainda o controle de decay time, né? Você vê que quando coloca o mouse em cima desses botãozinhos, aparece a setinha para um lado e para o outro aqui, ó, que é assim que você vai mexer. Nesses outros aqui é para baixo ou para cima, então não dá para se confundir com isso, beleza? Aqui é o decay time, né? Então é o tamanho depois das ondas reflections, as outras reverberações que se misturam e acabam virando o reverb de fato. Então aqui é o tamanho do reverb. Isso é ótimo para criar efeitos, por exemplo, né? Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar aqui no máximo para você ver, ó. Ouvir aí, vira quase como um pad, né? De tão grande que ficou esse meu reverb aqui. E aí você consegue controlar o tamanho do seu reverb por aqui, olha só. Beleza? Você ainda tem a densidade aqui, ó, em 850, 0.850 aqui. A densidade é a densidade do reverb mesmo, quanto denso ele vai ser. De acordo com o manual desse plugin, é legal você testar em materiais principalmente percussivos, tá? Uma caixa, pá, que você quer que aquele reverb ressoe, então é bom que ele seja denso para durar um pouco mais. Você pode controlar isso aqui. Por padrão, ele vem com 850 aqui, que é um bom número para você ter uma base aí, beleza? Bom, aqui em Balance, né? Você tem ainda o controle do som. Você tem o som seco, você tem o som das primeiras reflexões e você tem o som do reverb, que são as próximas reflexões, né? Aqui você consegue controlar, principalmente quando você está aqui linkado em 0. Se eu colocar 0 aqui, eu tenho o controle mais real possível daquela analogia que eu fiz lá do ouvido. Então, automaticamente, se você está numa sala física, você tem um tempo das primeiras reflexões, você tem o tempo do reverb depois, você tem o tempo do pré-delay, tá? Diferente do pré-delay, aqui você ainda consegue configurar, mas aqui ele vai respeitar o balanço real mesmo, o balanço mais próximo da realidade que foi medido dentro dessa distância e dentro desse tamanho de sala. Então ele vai considerar isso, tá? Se você desligar o link aqui, você consegue também controlar por aqui, mas ele pega esse ponto de referência que é o valor real daqui, tá? Você consegue controlar as only reflections, o reverb e o som seco. Então quanto mais você colocar o valor positivo, mais reverb e only reflections você vai ter. Quanto mais negativo, mais o som seco vai ficar. Então aqui é mais um controle para você poder utilizar. Vamos colocar aqui, ó, no máximo para você ver, o som vai ficar bem reverberado com as only reflections, e quando eu descer eu vou ter mais o som seco também com as only reflections, mas um pouco mais seco. Dá uma olhada. Nota que quando eu uso Balance aqui, mesmo com ele no mínimo, eu não estou desligando o plugin. Ele está funcionando, mas ele está mais com as Only Reflections e ele tem menos reverberação depois das Only Reflections, né? Eu vou desligar o plugin aqui para você notar a diferença, ó. Beleza? Então você tem todos esses controles aqui. Aqui ainda você tem um equalizador, né? Um equalizador com gráfico aqui. E como é que funciona isso? Você tem aqui, ó, uma espécie de low cut aqui nas Only Reflections, né? O que acontece? Aqui, essa linhazinha azul aqui, ó, tá? É um high shelf que você pode atenuar. Você não consegue dar boost, você pode atenuar esse high shelf aqui, beleza? Nas outras reflexões, que não as primeiras reflexões da sala, você pode dar uma atenuada nisso
e você pode atenuar as Only Reflections, que é simulada aqui por essa linhazinha amarela aqui. Então você pode simplesmente dar uma amenizada nos agudos só das Only Reflections, que na verdade é como se você estivesse numa sala com mais tecidos, né? A gente sabe que as frequências agudas elas são mais frágeis do que as frequências graves, então se tiver qualquer tecido, qualquer barreira para elas vão ficar para trás e vai ficar um som mais grave, um som mais embolado. Então você pode simular isso daqui como se você tivesse com uma sala que tivesse painéis mais próximos de você aqui para parar um pouquinho essas primeiras reflexões. Então você consegue atenuar isso aqui, tá? E você ainda tem um high cut aqui também para você poder controlar isso se você quiser. A frequência aqui, ó, você pode colocar a frequência que você quer que esse high shelf funcione. No caso aqui seria a mesma frequência para os dois high shelves, tá? Tanto faz se é nas primeiras reflexões ou não, beleza? Aqui você tem também o controle de decaimento por frequência aqui. Então, às vezes você quer que o reverb decaia um pouco mais nas frequências graves, né? Você pode pegar aqui, ó, subir ela aqui, ou você pode descer ela aqui. E a mesma coisa para as agudas, né? Então, na verdade, você pode meio que equalizar o seu reverb aqui com tempo de decaimento por frequência aqui que você queira, tá? Eu vou fazer um teste aqui, eu vou resetar e aí a gente vai ouvir o som disso daqui. Eu vou colocar um reverb bem grande aqui, ó, tá? Só pra gente dar uma olhada no som. Escutou aí esse decaimento? Se liga. Agora eu vou tirar um pouco do grave dele, olha só. Se ligou como ele ficou magrinho, bem médio? Vou colocar de novo. Se ligou? Agora eu vou tirar aqui e vou colocar mais agudo ainda. Presta atenção. Viu? Ficou bem agudo. Então você tem todo esse controle de decaimento. Se você quer que ele decaia um pouco mais lento nos agudos, se ele decaia um pouco mais lento nos graves. Você tem uma versatilidade muito grande, além de soar muito bem esse plugin, tá? Aqui do seu lado direito você tem o controle de saída, tá? Então, que está passando no plugin, então é um meter normal, onde ele vai mostrar para você o sinal de entrada, o sinal de saída aqui, tudo certinho. Então é um controle aqui, um gain de saída normal. E aqui é uma coisa muito importante para você que vai trabalhar com send, por exemplo. Eu consigo controlar aqui o som direto. Que som direto é esse? O som direto seco, tá? Então, se eu desligar ele aqui, agora eu só vou ter o som do reverb. E por esse plugin ser um reverb de algoritmo, é bem legal porque você pode desligar as primeiras reflexões ou não, você pode desligar o reverb ou não. Então, isso é bem legal, que você tem uma flexibilidade muito grande para criar efeitos. Às vezes você não quer as primeiras reflexões, você só quer a reverberação. Então, isso é bacana você usar aqui. Isso você consegue usar com o plugin insertado ou não. Mas se você for usar em send, tá? Se você for colocar um canal com reverb e mandar sinais lá para dentro, certifica sempre de estar com isso aqui desligado, porque você não quer o sinal direto quando você vai trabalhar só com somas de sinal. Você quer sinal 100% molhado. Então, desliga isso daqui, porque senão a sua estrutura de ganho vai pro saco, beleza? Aqui eu tô com ele insertado, por isso que eu tô com ele ligado aqui, beleza? Bom, vou resetar aqui de novo. O plugin, tá? Só para vocês sentirem aí a sonoridade dele aqui, do jeito que veio aqui, não escolhi nem presets nem nada. Vamos dar uma ouvida. Legal, se eu quiser um pouco menos de reverb, eu tenho algumas opções aqui. Eu posso pegar a distância aqui e posso diminuir a distância, por exemplo, da minha fonte sonora. Eu vou ter menos reverb, se liga. Viu? Então eu consigo controlar isso por aqui, eu posso desligar o som direto, enfim, é uma infinidade de possibilidades que eu tenho aqui. Uma coisa legal que eu gostaria de mostrar para vocês é como se vocês fossem usar isso como efeito, por exemplo. Vamos pegar aqui, eu tenho um outro violão, que é um violão solo, dá para usar como exemplo. Não que eu faria isso nessa música, mas dá pra gente pegar como exemplo aqui. Vamos dar uma olhada. Suponhamos que você tem uma guitarra fazendo algumas brincadeiras e você precisa colocar ela para a esquerda no pan, por exemplo, ou para a direita, tanto faz. Só que você não quer que ela fique 100%
porque ela tá roubando muita atenção no seu panorama. Eu vou simular isso daqui, ó. Deixa eu colocar, é um solo de violão. Vamos ouvir. Bom, coloquei ele praticamente 100% para a esquerda aqui, né? Então, só que você não quer que ele soe 100% para a esquerda. Então, você pode usar, por exemplo, esse plugin aqui, que vai servir super bem. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar aqui um reverb, deixa eu dar uma resetada nele aqui, né? Vou fazer até melhor. Como a gente já usou ele insertado, eu vou criar um buzz, tá? Buzz 1 mesmo, e vou mandar esse violão para esse buzz 1. Então, o que eu vou fazer? Eu tô mandando ele para esse reverb. Deixa eu colocar agora aqui o reverb. Reset, beleza? Tô mandando para esse cara. Então agora o que eu quero? Eu não quero o som seco dele. Eu vou desligar o som seco porque eu quero só o som molhado. E eu também não quero o reverb que ele continue. Eu quero só as only reflections, por exemplo, tá? E o que eu vou fazer? A volta desse reverb, eu vou colocar 100% para a direita. Meu violão tá com o pan 100% para a esquerda e a volta do reverb tá 100% para a direita, tá? Se eu solar esse canal aqui do bus, você vai ver que ele tá com o pan para a direita, olha só. Esse, na verdade, é o som do reverb, tá? Que já tá saindo aqui, tá? Se eu desligar a mandada, olha só como que ele vai vir para a esquerda de novo. Deixa eu solar ele aqui, né? Então, se eu ligo agora ele, eu tenho o som seco 100% para minha esquerda e a volta do reverb tá na minha direita. Só que é só as only reflections que tá vindo para a direita. Então, o que eu posso fazer? Aqui no Studio One, né? Vocês viram que eu peguei esse tracinho aqui embaixo, né? E aí eu mandei para a direita, que é para o outro lado. Procura aí na sua DAW que você usa como que você pode organizar o panorama na volta do reverb, tá? Eu sei que o Pro Tools, por exemplo, tem o Fallen Pan Man, né? Fallen Pan Man, alguma coisa desse nome assim, que ele já obedece. Se o seu elemento já tá para a esquerda, o pan na volta já vai para a esquerda também. Então é legal você mexer, você brincar com isso, tá? E eu posso controlar aqui o volume que eu quero que a volta do reverb soe. Então, meu elemento vai estar para a esquerda, mas a volta do reverb vai estar para a direita. Então, eu consigo uma abertura de estéreo e eu não deixo ele 100% para a esquerda. Olha como que isso soa, por exemplo. Deixa eu fazer algumas configurações aqui, ó. Deixar um pouquinho a distância mais longa para me mexer nas minhas only reflections, beleza? O resto tá desligado, vamos lá. Então se liga que eu vou desligar a mandada, vocês vão ver que ele vai ficar 100% para a esquerda. Quando eu ligar, vocês vão ver que ele vai ficar para a esquerda, mas ele tem um elemento ali na direita que ajuda ele não ficar solitário lá, tá? Vamos dar uma olhada. Tomem cuidado na hora de fazer técnicas como essa, porque você pode estar mexendo na fase da sua mixagem. Então, é claro que se trata de tempo, e quando se trata de tempo, a gente está falando de fase. Então, sempre cheque em mono e toma cuidado para você não defasar sua mixagem, beleza? Mas essa é uma das opções que ele oferece. Bom, na verdade, a gente já falou duas, né, formas. A gente quase fez um pad quando a gente aumentou o tempo da reverberação. A gente pode usar dessa forma também, brincando só com as only reflections, enfim. A criatividade aqui é o limite para vocês, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero ajudar vocês com as informações aqui. Não deixa de se inscrever no canal, beleza? Tem muita informação bacana aqui. Se você não se inscrever, você perde plugins como esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês, que tá grátis e provavelmente se você não é inscrito, você vai ver um tempo depois, não tem como pegar mais, tá? Então,
Deixa aquele seu like se eu te ajudei de alguma forma. Desculpa aí por não poder entrar tanto em detalhe aqui, porque senão o vídeo fica muito grande, e com vídeo grande eu imagino que vocês não vejam até o final, isso é péssimo aqui pro canal. Então eu espero que as informações que eu passei aqui seja útil. Nos decorrer dos dias a gente vai usar bastante esse plugin, aí eu vou explanando algumas dúvidas que vocês possam ter, beleza? Mas eu acredito que com as informações que eu passei aqui vocês já vão conseguir brincar bastante aí. Qualquer dúvida deixa aqui no comentário como vocês utilizam, se vocês têm alguma técnica para mostrar, deixa aqui embaixo no comentário, que aí eu faço vídeos específicos para vocês, beleza? Então é isso, eu fico esperando vocês também lá no Instagram, beleza? @soamúsica sem segredo. Visite os links aqui da descrição, tamo junto. Valeu, um grande abraço, fui.